Olá, você que está prestes a assistir à mesa de debates de hoje. Você sabe que o nosso programa é feito todos os dias com muito carinho para você. Então já te convido para curtir o nosso vídeo, compartilhar os nossos programas nas suas redes sociais e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nada do nosso conteúdo. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje. Após o mês do desastre da Vale em Brumadinho, o número de mortos subiu para 180 pessoas e as buscas por desaparecidos continuam. A partir de agora, a gente conversa sobre os estudos realizados por pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora sobre os impactos da tragédia ali na região metropolitana de Belo Horizonte. Miguel, queria que você falasse um pouco da sua experiência e até Brumadinho, como que foi o seu trabalho lá, do seu e dos seus colegas. Primeiramente, agradecer o convite, né? É uma lástima que 3 anos após eu estar aqui na mesa de debate, eu volto para falar de mais um crime ambiental das mineradoras aqui em Minas Gerais. É uma tragédia que, infelizmente, a gente falava que era uma tragédia anunciada. Costumávamos falar que não era uma questão de saber se iria uma outra barragem iria romper no Brasil ou não, mas quando, né? E, infelizmente, essas profecias foram cumpridas agora, né? E assim que ocorreu o rompimento da barragem, a gente já tinha um grupo de pesquisa na UFJF, alguns grupos de pesquisa, na verdade, na UFJF, que já estavam engajados no caso lá da Samarco, no Rio Doce. E assim que houve o rompimento da barragem, começou uma série de interações informais via WhatsApp, telefone, né? O celular não parava de tocar, justamente de pesquisadores, técnicos, interessados de uma forma geral em não cometermos os erros que cometemos lá no caso do Rio Doce, do ponto de vista do pós-tragédia. Né? Porque depois a gente pode até falar do pré-tragédia, né, de como esse crime como esse crime foi sendo costurado, mas no pós-tragédia as universidades, os pesquisadores, o governo, o corpo técnico do Brasil, logo depois do rompimento da barragem de Fundão, ficou pisando em ovos, batendo cabeça na parede, ninguém sabia direito como atuar, o que fazer, e dessa vez nós tentamos fazer a coisa de forma mais organizada. A UFJF, inclusive, organizou uma rede de pesquisa junto com vários grupos de pesquisa, não apenas o Grupo Terra, que eu coordeno, mas todos os professores e grupos de pesquisa que estavam interessados em participar dentro da UFJF, foi montada uma rede de pesquisa junto às pró-reitorias de extensão e pesquisa para tentar, né, tornar essa discussão um pouco mais orgânica e para que a gente colaborasse de forma mais efetiva, sobretudo com os atingidos, que é a nossa primeira preocupação. E foi daí que começou a ser organizada, então, uma expedição que a gente realizou no dia 4, 5 e 6 de março, 4, 5, 6 de fevereiro, né, poucos, em torno de 10 dias após o rompimento. Né. O que nós fomos fazer lá, né, no final das contas? Foi o Grupo Terra que eu coordeno, que capitaneou essa expedição, mas ela tinha 3 eixos básicos de atuação. O primeiro eixo é justamente o de identificação e avaliação dos impactos ambientais decorrentes, né, do rompimento. Um segundo eixo, que foi algo que a gente viu de forma muito clara no Rio Doce, que a gente não gostaria que acontecesse, então a gente tentou dar o primeiro passo, era discutir aquelas pessoas que estavam invisibilizadas na tragédia. A mídia fica em cima de um determinado ponto, os pesquisadores também ficam em cima de um determinado ponto, a empresa, o governo, mas uma série de outras pessoas, comunidades, acabam sendo invisibilizadas. E o terceiro objetivo nosso era fazer coleta de amostras de água e dos rejeitos para as análises laboratoriais, que a gente precisava de laudos independentes contra a prova, se assim podemos dizer, porque houve muita discordância em relação a esses laudos do ponto, né, no caso do rompimento da barragem de Fundão. Então, assim como lá em Fundão a gente fez um laudo independente, a gente está fazendo agora um laudo independente aqui também, onde a gente tem o controle de todas as etapas. Né? E foi a partir daí que a gente começou, então, a fazer a investigação de campo para poder compreender o que tinha acontecido e ajudar da forma que a gente consegue, né, dentro dos limites da
da academia, né, ajudar as pessoas que estavam sendo afetadas e, inclusive, o corpo técnico, né, dos órgãos do governo que estavam envolvidos, né, com o desastre. Objetivamente, qual foi a ajuda que vocês deram? A gente começou logo, foi até curioso isso, porque na verdade a gente fez o trabalho inverso do que normalmente a academia faz. Normalmente a academia faz a pesquisa para depois divulgar os resultados, né? No dia 25 houve o rompimento da barragem. No dia 26 nós criamos um grupo via rede social de colaboração de pesquisadores de várias universidades de Minas Gerais. E no dia 27 a gente montou uma plataforma na internet que tentava fazer a tradução dos laudos técnicos e das informações da mídia para a população. Então a gente pegava, vou dar um exemplo clássico, de acordo com, logo depois do rompimento houve todo um frisson em relação às causas do rompimento e até onde essa lama ia, se ia afetar o abastecimento de Belo Horizonte ou não. Então a gente coletou essas informações que estavam sendo divulgadas na mídia, pelo corpo técnico, pela Copasa. Nós começamos a soltar notas técnicas, pequenos dossiês para avisar a população, população de Belo Horizonte, muito provavelmente o abastecimento de água de vocês não vai ser afetado. Então começamos a tentar, e o contrário também, né? Olha, população de Felixlândia, né? Não fiquem tão tranquilos quanto a mídia, o governo e a empresa está falando para vocês ficarem, porque pode ser sim que os contaminantes cheguem aí. E a gente começou com essa plataforma a criar um certo diálogo com a comunidade, alimentando isso de forma constante a partir do momento que saíam as informações técnicas, que muitas das vezes a população não consegue fazer a interpretação, né, a interpretação mais adequada. Somente após esse primeiro momento, onde a gente colocou assim, a gente precisa passar uma informação como linguagem simples e com responsabilidade técnica para a população, é que nós começamos a traçar objetivos propriamente de pesquisa para que a gente começasse, então, a fazer as investigações de dados primários. Né? E aí entrou, no caso, essa expedição que nós fizemos. Hoje está sendo muito discutido, né, a consequência em termos práticos mesmo, né, idealizações e tudo mais. Essa sua orientação técnica deve estar servindo de subsídio para a discussão. Porque a população vai saber o que ela está reivindicando. Né? Qual a razão que ela tem, ou quem está falando para ela. Porque se a gente assistir uma entrevista da alta direção da Vale, você acha eles um bando de anjos todos inocentes. Sim. Então, começa a população a não acreditar muito nisso. Né? Na verdade, a gente encontrou dois, vamos colocar assim, nós encontramos dois extremos que os dois são preocupantes. Né? O primeiro é uma população ou um grupo de pessoas que, seja pelo desespero, seja pela fragilidade emocional, ou seja pelo motivo que for, acaba entregando todas as suas esperanças na empresa. Então, ele confia piamente no discurso da empresa, o discurso da empresa que muitas vezes está sendo endossado pelo governo, e isso gera uma espécie de apatia, né, sobretudo do ponto de vista de mobilização social. Então, a gente encontrou isso, e nós encontramos também o outro extremo, pessoas que simplesmente não foram procuradas pela empresa, não foram procuradas pelo governo e estão na rota da lama. Né, que são esses invisíveis que a gente fala, que eu acho que são um ponto-chave na interpretação do desastre. E agora tem até os falsos prejudicados também. O brasileiro tem um negócio de oportunismo, né? De querer se aproveitar de desgraça dos outros. Agora tem os falsos, as falsas vítimas reivindicando os mesmos direitos. Aí entra a parte técnica para ver quem é quem. E isso é um ponto muito melindroso, porque até para a gente poder, o próprio conceito de atingido, por exemplo, é algo muito complicado. Se você for utilizar o conceito de atingido da Vale, nós vamos ter muitos falsos atingidos. Mas se você for utilizar o conceito de atingido da sociedade civil organizada ou dos órgãos internacionais, talvez parte desses falsos atingidos que a Vale esteja chamando sejam de fato atingidos, né, e eles estão tentando tirá-los desse grupo, porque fica muito mais fácil trabalhar com números menores para eles. Né? Então, isso é um ponto importante de ser discutido, tanto do ponto de vista técnico, né, mas também do ponto de vista de gestão. Porque nós temos protocolos internacionais para esse tipo de situação, mas esses protocolos internacionais eles não se encaixam como uma luva em qualquer situação, eles precisam de adaptação. Né? E aí essas adaptações elas acabam virando
uma troca uma disputa, na verdade, de poder, num contexto de assimetria muito forte de poder. Então, a gente tem grandes empresas com um sistema, né, com uma advocacia extremamente poderosa, com todo o lobby que eles têm dentro do legislativo, dentro do judiciário, dentro do executivo, disputando com pessoas que tinham apenas aquela casa, que tinham apenas ali os modos de vida dela, às vezes não eram nem proprietários das terras que eles faziam uso. Então, essa simetria de poder é um problema sério que precisa ser, né, que precisa ser visto com muito cuidado a partir de agora, para que a gente não tenha as injustiças, que a gente não repita as injustiças que nós estamos tendo até hoje no caso do Rio Doce. Eu acredito que mesmo que os invisíveis se tornem visíveis, e mesmo que... Porque a gente vê a tragédia lá do Fundão, até hoje não está 100% solucionado. Você falou que você veio aqui há 3 anos atrás, que você está voltando para falar da questão, né, de toda essa pesquisa que vocês estão fazendo. Você disse também uma coisa interessante, que eu queria saber um pouquinho sobre a pré-tragédia, que eu acho que né, não se comenta. Se fala, olha, era uma tragédia anunciada, mas... Como é que né, fica sabendo disso? Como é que a gente... a população está completamente alienada. Para próximos eventos que podem acontecer. Não, mas pré-tragédia no Brasil inteiro. Eu acho que está na mesma linha. Na sua fala inicial, você disse, aconteceu lá em Fundão e você disse, já anunciamos que aconteceria alguma coisa. De novo. Né, aconteceria. E o que foi feito? O que parece que não foi feito nada. Né? Na verdade, infelizmente, foi feito. Foi feito, e o que foi feito facilitou que acontecesse algo como aconteceu. Né? Então, o pano de fundo disso tudo é a nossa legislação. E dentro dentro da legislação nós temos, né, nós podemos, acho que talvez seja unanimidade dentro dos pesquisadores, que nós estamos numa fase de que eles chamam de flexibilização da legislação ambiental. O que é isso? Nós estamos nos tornando mais permissivos do ponto de vista ambiental. Só que isso é antigo, né? Isso Na não verdade, é muito recente, não, porque esses acidentes eles já são previstos há muito tempo e a causa deles já existe há muitos anos. Essa barragem que estourou tem quantos anos de existência? Não, é da década de 70. Não, mas eu vou te pontuar cronologicamente, para você ter uma ideia. Novembro de 2015 rompeu a barragem de Fundão. Se não me engano, em janeiro de 2016, meses depois, foi aprovada uma lei em Minas Gerais que flexibilizava o licenciamento ambiental, inclusive facilitava os licenciamentos ambientais de barragens. Foi um escândalo. Inclusive foi utilizada essa lei para que fosse feito o licenciamento concomitante do alteamento do descomissionamento da barragem 1, que foi um dos motivos, ou pelo menos tudo indica que foi um dos motivos para o rompimento dela. Então, no horizonte desses últimos anos, né, vindo desde o Código Florestal, do novo Código Florestal de 2012, que foi um marco nesse sentido, nós estamos tendo um afrouxamento das leis ambientais e que aumenta a facilidade de casos como esse acontecer. Isso de Belo Horizonte foi um escândalo, né? E depois também, parou, ninguém mais falou. É um negócio absurdo ter vindo aquela flexibilização exagerada e irresponsável. Eu ia dizer isso, assim, aproveitando isso que a punição, Melissa falou. né? Quer dizer, não só a legislação, mas, né, a punição em função da legislação. Que exemplo que eles têm em relação por exemplo, ao que aconteceu com a Samarco? Pois é. A gente recebe alguns pesquisadores internacionais aqui, né, de fora do Brasil para poder discutir. Eu estava com um grupo no Rio Doce em 2017 e eles estavam assim assustados com a inércia do governo, a inércia do judiciário, né, em como que a gente estava aceitando, inclusive fizeram crítica, inclusive, à própria academia, em como a gente estava aceitando, né, de forma passiva que eles deixassem o tempo ir apagando as marcas do desastre lá da Samarco. Né? É o que a gente não quer que aconteça agora, né, no caso da Vale. E o pré-rompimento está associado a essa questão do capital, sem dúvida nenhuma, né? Porque, do ponto de vista dessas grandes corporações, essas grandes empresas, a balança, né, do custo-benefício ela não é equilibrada. Né? Então, nós temos uma preferência, uma predileção nacional, que talvez agora com esse novo marco regulatório que saiu nas últimas semanas seja obrigado a mudar, mas nós temos uma predileção das mineradoras em fazer barragens de alteamento a montante.
que são justamente as mais inseguras, Mas isso sabidamente. agora foi proibido. Isso agora está sendo Isso proibido. é proibido. Isso. Né? É fazer cumprir isso, pelo É menos. fazer cumprir isso, né? Mas tem um prazo para se adequar. Tem um prazo para se adequar, um prazo nacional, um prazo estadual um pouco mais curto, mas tem um prazo para se adequar, e mais do que isso, tem uma preocupação muito grande. Essa adequação, ela significa, muitas das vezes, o fim do uso dessas barragens. O fim do uso dessas barragens também precisa ser visto com muito critério, com muito cuidado. Você não pode simplesmente abandonar a barragem lá. Isso que eu queria saber. O fim da barragem significa o quê? Ali, tá, não se faz mais, ela não cresce, mas e como é que você faz para ela diminuir o risco que ela E representa? aquele rejeito que tá E aquilo que está ali? Aquilo que ficou. Tem chuva todo dia, entendeu? Isso, Aquilo ali isso. vai ficando ali. Como é que você tem certeza que ela não vai romper? Existem diversas propostas técnicas para isso, né? Aquela que a gente que tem sido considerada, né, as mais adequadas é a remoção daquele rejeito da barragem, porque aquela barragem é uma estrutura de baixa estabilidade comparada com uma série de outras, né? Essas barragens a montante, por exemplo, os diques de alteamento, né, que são os degraus que são feitos com o próprio rejeito. Eles não são feitos nem com estrutura, né, de concreto, com o próprio rejeito. Então, uma das opções seria retirar esses rejeitos, colocar em cavas de mineração que estão exauridas, porque elas têm uma estrutura rochosa, então ela é muito mais firme, né? E é aquilo que a gente gostaria muito de ver, mas infelizmente não temos exemplos para poder citar, mas a lei exige isso, a recuperação ambiental da área. Mas então você tem que eu vi retirar... essa como solução, que era plantar ali em cima daqueles rejeitos ali, como é que chama, tratar um pouco aquela lama para que ela absorvesse a natureza e deixar aquilo ali. Eu acho que aquilo ali era uma bomba relógio. Isso, exatamente. Na verdade, existe que sim isso, essa proposta técnica, e essa é a proposta técnica que é talvez a mais usada. Depois que os rejeitos estão estabilizados, que eles consideram, ou seja, que eles não mais têm chance de se movimentar por causa da quantidade de água, as características do próprio material, faz-se então uma espécie de revegetação em cima da barragem. Isso, então o rejeito vai continuar lá, o dique vai continuar lá, e a vegetação é plantada em cima. Está muito longe desse ser o procedimento mais adequado. A recuperação ambiental, sem dúvida, a recuperação ambiental da área envolve a retirada do material, a retirada do dique, a reconstituição da topografia, porque normalmente isso são vales fluviais, são rios que deixam de existir para existir a barragem. Né? Então, você precisa reconstruir isso. Tem uma série de nascentes afetadas quando você coloca essas barragens, então você tem que fazer a recuperação disso. E isso isso demanda tempo, mas, sobretudo, demanda recursos. E esses recursos aí entram nessa balança, né, que há uma busca constante das iniciativas de menor custo, e não das iniciativas mais adequadas ou mais seguras. Né? Então, diante desse novo cenário, desses marcos regulatórios que estão sendo colocados agora, né, que eu vejo até de forma positiva, porque a gente não teve isso com o rompimento da barragem de Fundão, e agora a gente está tendo alguma... Né? Por exemplo, a lei estadual que foi aprovada recentemente, que está proibindo, inclusive, a questão das barragens de alteamento montante, ela é originada de um movimento, né, da sociedade civil, do Mar de Lama Nunca Mais, uma proposta de lei de iniciativa social que foi levada pós-rompimento de Fundão, né, mas que precisou de uma nova tragédia para ser colocada em votação. Né? Então, assim, dentro desse cenário, as preocupações que nós temos agora para evitar novos rompimentos são que que a viabilidade técnica das soluções seja garantida, independentemente do custo que elas vão ter, do custo financeiro. Né? Porque o custo de vidas, eu acho que ele não consegue ser colocado no mesmo... O custo financeiro não é proporcional ao que já se economizou com uma coisa tão mal feita. E com os lucros que essas empresas têm, né? O lucro que eles tiveram com aquilo ali de qualquer jeito, agora vai gastar para poder botar direito. Mas você acredita numa legislação mais aprimorada nesse sentido? De fazer retirar aquele material e colocar em outro lugar onde ele não representa perigo? Plantar em cima, eu acho. Eu acredito que as soluções técnicas existam, mas eu acho que não vai ser feito se não houver, né, que as empresas não vão fazer isso por benevolência. Então, a não ser que exija uma exigência legal, normativa, eu não acredito que isso vai ser feito, não. Esse é o problema da exigência legal, porque essas empresas têm os lobbies lá no Congresso. Exato. Não aprova. Exato. E elas querem lá que só aprovar. E depois da exigência legal vem a fiscalização do cumprimento da exigência legal. Eu acho que o poder
da sociedade é muito grande, da pressão hoje, né? Exato. Essa questão de usar as mídias sociais, fazer pressão, porque isso está funcionando. A gente age na superfície, porque a gente não tem conhecimento técnico para exigir a coisa certa. A gente precisa de um conhecimento técnico para dirigir a nossa reivindicação. Exatamente. Então, tem que ser uma parceria. Né? Sim, Tem que ser uma parceria. eu acredito, assim, eu talvez tenha, né, isso que o Dida falou é uma coisa interessante, porque no final das contas, às vezes a gente fica se sentindo um pouco ingênuo, pensando que não, agora vai ser diferente. Eu estava conversando com um colega, quando rompeu a barragem de Fundão, a minha sensação é, não, isso não pode acontecer mais, agora as leis vão ficar mais rigorosas, o corpo técnico vai ficar mais robusto, e não foi isso que a gente viu, né? Quando acontece algo como esse, agora lá em Brumadinho, né, um novo desastre como esse, volta essa esperança de que as coisas agora têm que mudar. Não é possível que nós não vamos, né, perceber que isso vai ser uma cascata de barragens que são, né, são barragens que têm décadas de existência, por isso que elas estão rompendo agora. Uma das coisas talvez isso, hoje, né? sabe, o que vai motivar a ser levado a sério é o número de vítimas. Porque até então o outro foi um prejuízo ecológico, tal, o pessoal faz de conta que não viu. Mas o número de vítimas Foi agora assustador. assustou. Agora assustou, entendeu? E eu já acho que estava sendo esquecido, né? Já. Né? A tragédia lá em Mariana já estava sendo esquecida, né? Isso foi retomado a partir dessa nova Parece até que tragédia, é né? proposital. Vamos deixar a poeira baixar. não, mas é proposital. Eu acho que não é proposital. É proposital. Isso é uma estratégia, sem dúvida Mas nenhuma. é fácil né? você esquecer 18 mortos. Mas O difícil é você agora 200. esquecer 300. É. Entendeu? Aí já muda de figura. E, Vai inclusive, ter que vítimas que aparecer não foram solução mais encontradas inteligente. Até hoje, né? Não, e eu Até acho assim, hoje. alguns Nem dos você. absurdos, inclusive da questão do número de mortes, é você pensar que uma empresa faz uma barragem, essa barragem é feito um estudo por lei, que chama Dam Break, que vai falar aonde essa barragem vai atingir caso haja o rompimento dessa barragem. Esse estudo existe, a empresa tem esse estudo, e ainda assim a empresa mantém os estabelecimentos, né, administrativos constrói em frente o lugar que vai dar o embaixo da acidente, barragem. Ela vai lá e coloca lá o prédio embaixo da barragem. Isso é surreal. Ela vai passar. Isso é surreal. Isso mostra uma Inacreditável. exagerada confiança técnica que a gente tem hoje em dia, porque a gente está numa esfera, né, numa conjuntura onde a técnica é lei. E aí essa Mas você teria todo o motivo para confiar nessa técnica se ela tivesse sido honesta. E a gente está vendo porção de fraude nessa técnica. É laudo fraudado, é laudo obrigado, o cara foi obrigado a assinar. Então, essa técnica não te garantia isso que eles fizeram de Não, construir concordo. na direção de onde ia passar a lama. Concordo, e ainda endosso, né? Não só uma técnica honesta, mas uma técnica com responsabilidade social, Com onde certeza. as questões financeiras não deveriam ser colocadas em primeiro plano. Né? Haja visto que, do ponto de vista técnico, quando essa barragem foi construída, já existiam outras formas de construção de barragem, mas a opção pela mais barata e mais insegura é uma opção, né, nitidamente, claramente, para evitar gastos. Então, eu concordo. Além Você da faz questão... uma cidade de veraneio, uma cidade aprazível para todo mundo ir visitar com né, o museu de Inhotim, para poder atrair os visitantes, em frente ao lugar que vai... Mas o que é isso? E se você for pensar ali na região metropolitana de Belo Horizonte, no quadrilátero ferrífero, praticamente não existem localidades, não existem municípios que não tenham situações de risco como essa de Brumadinho. Agora, você Minas construir em são frente ao lugar onde vai passar a lama... Professor, a gente está encerrando, só gostaria que você falasse um pouco sobre o que a gente pode esperar daqui para frente. Eu acho assim, alguns pontos eu acho importantes do que a gente precisa, né, vamos colocar nós, sociedade civil, nós pessoas, que a gente precisa se engajar. O primeiro é olhar para o desastre e não apenas para Brumadinho. É óbvio que o caso das centenas de mortes é um caso lastimável, isso choca, mas o desastre ele está ao longo do Rio Paraopeba. Quem está em Curvelo, em Pompéu e Felixlândia, já está começando a sentir os efeitos do desastre, porque já estão tendo inviabilizado suas atividades econômicas, suas atividades de lazer, e isso afeta o modo de vida das pessoas. Não adianta a gente falar assim, mas é mais importante a perda de parentes. Claro que é mais importante, não é isso. Mas não é porque é mais importante a perda de parentes que a gente deve deixar de olhar para essas outras pessoas. O segundo ponto que eu acho muito importante é, em Fundão,
criou-se uma fundação, que na verdade é representante da própria empresa, que é a Fundação Renova, que não é reconhecida, não tem legitimidade junto aos movimentos sociais e que tomou a decisão, tem o poder de gestão da tragédia ou do desastre que eles mesmos causaram. Então, é como se o próprio criminoso esteja gerindo a solução do crime que ele cometeu. E isso fez com que a gente tenha, como do ponto de vista de solução de recuperação ambiental, a manutenção dos rejeitos. Os rejeitos, se você for hoje em Mariana, Bento Rodrigues, em Paracatu de Baixo, se você for em Gesteira, em Barra Longa, você vai ver os rejeitos na margem do rio. E é o que estão querendo fazer agora também. Só que a cada chuva, esse rejeito vai ser levado de volta para o rio. Então, os impactos ambientais são constantes, a contaminação é constante. Então, se nós não tomarmos cuidado com as decisões que nós vamos ter agora, principalmente do ponto de vista do governo, a gente vai continuar, a gente vai ter um dano ambiental, essa tragédia se perpetuando ao longo dos anos, simplesmente por opções erradas que nós tivemos do manejo desse rejeito e das ações que a gente tem para recuperar o ambiente. Eu acho que esses são os dois pontos fundamentais que nós precisamos pensar aqui agora, e aí do ponto de vista de uma sociedade civil organizada, do ponto de vista da academia e da mídia, eu acho que a mídia tem um papel importantíssimo nisso, de nós atentarmos que a tragédia não acabou, a tragédia continua, e se não for feito alguma coisa, ela vai continuar por décadas aí. Sim, infelizmente. E a gente espera ser porta-voz dos estudos de vocês para que essa tragédia ela não seja esquecida. É lamentável a gente ter que passar por isso de novo, mas é muito bom também ver que o movimento dessa vez está sendo diferente. Sim. Muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço. E parabéns pelo estudo, pela dedicação de vocês. Obrigado. Quero agradecer também aos nossos convidados que participaram do programa de hoje. Muito obrigado. Debatedoras. Espero vê-las em breve. Por favor, não sumam nesse carnaval. E eu quero agradecer também a você que acompanhou o nosso programa. Lembrando que a mesa de debates volta amanhã aqui pela TVE. Você pode procurar também os nossos vídeos no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook. É só procurar por TVE Juiz de Fora. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima tarde para vocês e até amanhã.